Salve, rapaziada! Papo boleiro com vocês. Eu sou o Gabriel e todo dia futebol aqui. Vamos falar um pouco sobre o goleiro Neto, o grande goleiro alvo da torcida do Botafogo, com críticas que cá entre nós. Ele mereceu, tá? Os últimos jogos o Botafogo não vence há 5 partidas, perderam clássicos para o Vasco, para o Fluminense e para o Flamengo, e teve o Neto como o seu grande vilão. Antes da gente prosseguir para o vídeo, eu vou pedir para vocês deem like aqui, se inscrevam no meu canal, a ajuda de vocês é fundamental para que o meu projeto no YouTube continue crescendo. E não custa nada, rapaziada, me dê essa moral, porque todo dia eu estou trazendo aqui conteúdos bem interessantes para vocês. Aqui a gente fala um pouco de todos os times, é um apanhado geral, e o assunto de hoje é o Botafogo. Rapaziada, é o seguinte, o Neto é um goleiro que, obviamente, a maioria absoluta da torcida do Botafogo não quer ver pintado de ouro. Tudo isso porque é uma série de fatores, né? O Neto ele vem para substituir o John, que estava de saída para o West Ham, acaba que de última hora o negócio melou e o Botafogo arranja o Nottingham Forest para ele. O John estava doido para sair, forçou uma saída do Botafogo, naquela época em que alguns jogadores do Botafogo que ganharam a Libertadores já estavam desmanchando o elenco do Brasileiro e da Libertadores, né? E o John tinha sido fundamental naquele título de 2024, e assim como outros jogadores do elenco, ele estava tomando o caminho da roça. É verdade que chegou uma proposta da Premier League, é uma oportunidade financeira muito boa, uma mudança de mercado. O John é um goleiro que com certeza almeja a seleção brasileira, então você estar na Premier League, você está muito próximo da seleção brasileira. E o Botafogo não podia ficar de mãos atadas, né? O Botafogo já tinha o Léo Link como reserva, mas o Botafogo aparentemente não vê que o Léo Link tenha potencial para ser o titular do time. E eu falo isso porque eles foram buscar o Neto com 36 anos de idade no Bournemouth, da Inglaterra. E aí eu pergunto para vocês, meus amigos, o Neto com 36 anos, experiente do jeito que é, teria bagagem, teria condições físicas, teria peito para sustentar esse rojão no Botafogo? O Neto, desde a saída dele do Valência lá em 2019, e aqui a gente já está falando de 7 anos para trás, o Neto só jogou uma única temporada com mais de 30 partidas, que foi a temporada 2023-2024 do Bournemouth. O que isso significa? Todas as outras temporadas, ou ele foi reserva, ou ele esteve lesionado e não jogou. E isso acumula passagens dele no Barcelona, foram 3 anos lá, no Arsenal, no Bournemouth, além, claro, agora no Botafogo. O Neto é um goleiro que não é nenhum garoto, 36 anos, e, como eu disse, tem 1,90 m, então é um goleiro alto, é um goleiro forte, é um goleiro pesado, e como é de se imaginar, na medida em que o tempo passa, ele vai ficando mais lento, porque ele precisa de mais força física para conseguir fazer os movimentos de reflexo que um goleiro exige. E aí, meus amigos, que o Botafogo merece ser criticado, porque assim, é verdade que o Neto estava acessível, é uma opção barata, o Botafogo tinha que achar alguém rápido, mas será que ele era a melhor opção para o gol? Será que ele de fato deveria ser o titular? Repito, porque o Léo Link não é o titular. O Léo Link aparentemente é um goleiro mais promissor, mais jovem, é um goleiro que já foi testado no futebol brasileiro, veio bem do Atlético Paranaense, um goleiro de potencial até mesmo de futebol europeu, né? E o Botafogo teve tempo para planejar essa transição. Se já não estivessem satisfeitos com o Neto do ano passado, que inclusive se lesionou, passou por cirurgia, encerrou a temporada antes do previsto, por que o Botafogo não se planejou para contratar um goleiro no começo do ano? A situação do transfer ban veio depois do Botafogo emitir um comunicado dizendo que tudo ia se acertar, que em janeiro o clube seria extremamente ativo no mercado, que as coisas estavam resolvidas. Será que ficaram mesmo? O transfer ban passou do limite, a torcida do Botafogo ficou extremamente preocupada. John Textor veio conseguir um aporte financeiro por empréstimo, que, ao que tudo indica, terá juros muito pesados para o clube. Então já é de se imaginar que o Botafogo aumente sua dívida, aumente suas despesas, e nada indica que no futuro próximo as coisas vão melhorar como o torcedor precisa. O Botafogo vai ter que ser criativo no mercado, fazer apostas, buscar um goleiro da segunda divisão, da terceira, ou no mercado sul-americano, quem sabe um goleiro chileno, paraguaio, argentino, que seja, uruguaio, bom e barato, um garoto novo,
o Botafogo vai ter que ser criativo, porque o Neto já não tem condições de fato de ser o goleiro titular do Botafogo. Ele é muito bom, repito, ninguém joga na Juventus, no Arsenal, no Barcelona, se não for bom de bola. Mas ele não tem mais clima, ele já é um goleiro bem cascudo e, repito, não é titular constante em quase uma década. Mais de uma década, ele é reserva ou ele não está disponível. Então o Botafogo precisava levar isso em consideração no momento da contratação dele. Se viesse que fosse para ser um reserva, uma alternativa, e daria espaço para um goleiro que tenha condições de jogar 30, 40, 50 jogos por ano. O Botafogo até tentou a contratação do goleiro Andrew no começo do ano, que acabou sendo contratado pelo Flamengo, e daí em diante o Botafogo não tentou mais nenhum goleiro. Ou seja, porque tentaram um goleiro antes, perderam a negociação e não estão atrás de outro. O Botafogo sabe que não dava para contar com o Neto. E se o Botafogo não confia nos seus reservas, alguma coisa está errada. Será que não tem ninguém do sub-20? Será que não tem nenhum goleiro bom, barato, promissor no mercado brasileiro? O Botafogo pagou milhões e milhões aí em jogadores que até hoje estão devendo. Poderiam ser mais criativos. E aí fica esse questionamento, né? O Neto seguirá como titular? Eu acho que o Botafogo vai manter o Neto, tá? Não acho que essa troca vai ser agora, mas existe um jogo em Potosí, na Bolívia, que pode mudar a temporada do Botafogo. Se uma tragédia acontecer lá, o Botafogo for derrotado, sofrer uma goleada, não se classificar para a fase principal da Libertadores, eu acho que fica insustentável de manter o Neto. Na minha opinião, eu já trocaria agora. Eu já iria com o Léo Link para o jogo lá em Potosí. Mas imaginando que o Botafogo dê esse voto de confiança, que não quebre esse time titular de agora, apesar da má fase, é um bom time titular, eu acho que o Martim Anselmi vai seguir com o Neto lá para Potosí. É uma aposta arriscada. A gente está vendo ele falhar em jogos aqui no Brasil, imagina na altitude, mais de 3.000 metros. Então, assim, o Botafogo vai dobrando a aposta. O tempo está passando, o Campeonato Carioca já foi, o Botafogo caiu precocemente nas quartas de final. O Botafogo nem sequer teve chance de disputar para valer o título, né? E agora o Botafogo vai ter que se contentar talvez com o título da Taça Rio, enfrentando clubes menores, né? Vai pegar o Boa Vista. E o foco vai ser nessa fase da Libertadores, onde muito dinheiro, muitos dólares podem cair nos cofres do Botafogo caso o clube vá avançando. O Botafogo tem que resolver sua vida no Brasileiro. Não começou bem. Daqui a pouco a Copa do Brasil bate na porta. Piscou o meio do ano. Se o time não tiver um rumo, a temporada praticamente já foi entregue. O Botafogo sabe disso porque no ano passado eles pagaram para ver e a temporada foi muito mais curta do que o previsto. Esse ano o Palmeiras se reforçou, melhorou o time. O Flamengo se reforçou, está melhorando o time. Os rivais estão melhorando, o Corinthians melhorou. O São Paulo, apesar de não ser um sério candidato a título, também está dando seus jeitos, apesar da bagunça interna. Você vê o Santos repatriando o Gabigol para formar uma dupla de ataque com o Neymar. Tem o Rony, que veio do Atlético Mineiro. Enfim, você vê os times se movimentando. O Fluminense fazendo boas contratações. Trouxeram o Arana. O Fluminense agora está buscando um centroavante. Não se sabe o que vai acontecer, mas é um time que está ajeitadinho, que começou o ano bem, muito organizado. Então, assim, o Botafogo precisa correr, precisa remar para as coisas voltarem aos eixos. O Botafogo talvez tenha andado para trás algumas boas casinhas no futebol brasileiro. Talvez já não seja esse rival que intimide tanto Flamengo e Palmeiras na disputa dos títulos, mas se o Botafogo quer retomar esse espaço, quer retomar essa moral com o seu torcedor, precisa de um novo goleiro. Um bom time só é ótimo quando tem um bom goleiro. E o Neto, infelizmente, no Botafogo se provou ser uma aposta errada. Se ele for um goleiro reserva, uma alternativa, um goleiro para jogar de vez em quando, como ele sempre foi em boa parte do futebol europeu na sua carreira, ótimo. É um goleiro para fazer ali 10, 15 jogos, pegar um time menor, descansar o seu titular num jogo de Copa do Brasil de primeira fase, onde entra um time mais fraquinho, um jogo do Campeonato Brasileiro que antecipe a rodada de Libertadores. Ele pode ser muito útil aí, mas para ele ser o goleiro titular absoluto, eu acho muito arriscado. 36 anos, poucos jogos na última temporada, poucos jogos convincentes e já está extremamente desgastado com o seu torcedor. Mas, rapaziada, por hora é isso. Você, torcedor alvinegro, se você concorda comigo, deixe seu like, comenta aqui
quem vocês gostariam de ter no lugar do Neto, seja do elenco do Botafogo, seja do mercado europeu, mercado brasileiro, enfim, o nome que vocês encontrem como acessíveis, comentem aí, tá? E repito, se inscrevam no meu canal, porque a ajuda de vocês é muito bem-vinda. Sou grato a todos que têm colaborado comigo e um forte abraço. Até a próxima, pessoal.